Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 32. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 32, a partir do verso 1. Êxodo 32, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Tá? Os irmãos também podem acompanhar aqui na tela, é a mesma tradução. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e lhe fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou a Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Amém? Abaixe a cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus de amor, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos, ó Deus, o teu nome, pois só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus. Tu é a honra, a glória, o louvor, o domínio, a adoração, a majestade, a riqueza, a glória, tudo, Senhor, pertence a Ti, somente a Ti, Senhor, e nós te damos. Reconhecemos a tua grandeza, o teu senhorio, o teu pastoreio. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos em tua casa, em tua presença, pela obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas, pelos testemunhos, Senhor, ó Deus, por todas as coisas nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, esta palavra que é a verdade, a tua palavra é a verdade, ela foi aberta, ela foi lida. Agora, Senhor, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Senhor, queremos ouvir a tua voz, a voz de Deus falando conosco, Senhor, nos instruindo, Senhor, nos exortando, nos consolando, Senhor. Traz, Senhor, ó Deus, eu te peço a revelação do alto daquilo que nós precisamos nesta noite. Senhor, Espírito Santo, me coloco diante de Ti, diante do Teu senhorio, do Teu pastoreio. Eu te peço, Senhor, usa a minha vida como quiseres, Senhor. Ó Deus, faz de mim um canal, um instrumento para ministrar, Senhor, e que os ouvidos, os corações estejam abertos, Senhor, enquanto o Senhor fala. Senhor, age também, Senhor, age também, Senhor, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem trazido, o Senhor traz liberdade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bem, amados, nesta noite eu gostaria de estar meditando com a igreja
a respeito do tema, né, sobre idolatria. Como é que surge a idolatria? O que é de fato idolatria e como ela surge? Será que eu e você, de alguma forma, nós estamos, né, e como essas pessoas, caindo no pecado da idolatria? Será que idolatria é apenas, né, dobrar o joelho diante de uma estátua, de uma obra feita por alguém? Quais são as ferramentas que o inimigo usa? Quais as brechas que nós damos para que a idolatria ela venha nascer dentro de nós? Aquele povo estava na presença de Deus. Eles tinham ouvido Deus falar com eles. Imagine, eles estavam acampados ali em Horebe, no Monte Sinai, na Península do Sinai. E capítulos antes, Deus havia dito a eles de forma audível a sua lei. A Bíblia fala que Deus deu uma ordem para que o povo se consagrasse, porque Deus iria falar com eles. O monte fumegou, houve relâmpagos, houve trovões, houve clangor de trombetas, e Deus começou a falar de forma audível. E tremenda foi a manifestação da glória de Deus, que o povo ficou com medo de medo e falou: não, nós vamos morrer. Moisés, fala com Deus, e que Deus fala para você, você fala para nós, porque a gente não vai aguentar de tanta glória que havia se manifestado naquele lugar. Eles tinham visto a glória de Deus de uma forma visível, ouvido, né? Eles estavam ali e o temor de Deus havia estado sobre a vida deles. Mas nós conhecemos o trecho, a história. Nós sabemos, né, que Deus então chama Moisés, fala: Moisés, sobe, porque eu quero entregar para você as leis de forma escrita. E aquilo tinha sido uma promessa de Deus, que quando Deus chama Moisés, Deus fala: olha, como certeza de que eu sou na sua vida, e com certeza que eu livrarei o meu povo, quando eles saírem do Egito, vocês vão me servir aqui neste monte, vocês vão me servir aqui em Horebe, na Península do Sinai. E aquilo estava se concretizando uma promessa de Deus. E Moisés sobe, e nós sabemos que ele ficou 40 dias e 40 noites ali na presença de Deus, né? Moisés subiu ao monte, a Shekinah do Senhor desceu sobre o cume do monte, e ninguém via nada, só via o fogo da glória da presença de Deus. Mas aí nós vemos que algo aconteceu com aquele povo, para que aquele povo então pudesse estar desvirtuado. Olha, Moisés aí não sabe o que aconteceu com ele, a gente precisa resolver, a gente precisa de um Deus, a gente precisa de alguém que nos conduza. E aí então conhecemos a história do bezerro de ouro. Mas antes de entrarmos propriamente dito sobre o que levou aquelas pessoas à idolatria, a idolatria é um pecado terrível. A questão da idolatria é muito séria. A idolatria é infecciosa, ela é uma doença que contamina, que pega em mim, pega na irmã, e vai se espalhando. E a idolatria, ela nasce da maldade do nosso coração. Não é o diabo que coloca a idolatria em você, ela nasce da maldade do nosso coração. O diabo se aproveita e ele então usa isso para nos destruir, porque a idolatria nos corrompe a nossa vida, corrompe, né, a nossa espiritualidade e nos afasta das verdades de Deus, da palavra de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, ele está de forma implícita aqui, nos mostrando as causas da idolatria.
E ninguém está isento disso, porque a idolatria, como eu disse, não é só você, sabe, prestar culto a um objeto. Idolatria é tudo aquilo que te afasta de Deus, é tudo aquilo que toma a primazia de Deus. Então podemos idolatrar pessoas, podemos idolatrar o marido, a esposa, os filhos, podemos idolatrar bens materiais, podemos idolatrar pessoas famosas. Então a idolatria, ela pode se manifestar de várias formas. E nós vamos ver aqui na Bíblia que a idolatria tem a ver até mesmo com o teu comportamento, com as coisas do dia a dia e com Deus também. Então a idolatria, conforme o texto nos mostra, tem 3 passos. O primeiro é a falta de paciência. O segundo é o coração duro, teimoso. E o terceiro é um sacerdócio que não tem intimidade com Deus, que é guardado. Nós vamos ver aqui através desse texto como é que nós abrimos brechas para que a idolatria se manifeste, ela entre em nossas vidas. Amém? O primeiro é a falta de paciência. O povo falou assim: vem para o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e falou: olha, faz para nós Deus. E é engraçado porque aquele povo que estava ali já estava acostumado em ver Deus trabalhar. Desde quando eles estavam no Egito, e Deus começou a enviar as pragas. E quando nós vemos lá sobre as 10 pragas, as pessoas acham que as 10 pragas aconteceram assim, né? Uma no dia, a outra já no dia seguinte. Não, as pragas demoraram, elas tiveram períodos para acontecer. Então, Deus fez um sinal num dia, daqui 15, 20 dias, 30 dias, outro e outro, e demorou um tempo para acontecer. Elas não foram em sequência, um dia era uma, outro dia era outro, não. Aconteciam de forma progressiva as pragas dentro do Egito. Quando o povo saiu a marchar, e ali então o povo ficou, né, entre atravessar o mar e atrás dos egípcios, ali então o povo viu a forma como Deus trabalhou, de forma, enfim, Deus cuidando, Deus dando água, Deus dando alimento, Deus enviando o maná, mas aquele povo de alguma forma eles ficaram impacientes, não conseguiram esperar os 40 dias e as 40 noites. E quando eles ficaram sem paciência, eles falaram: nos faz deuses. E quantas vezes eu e você somos pessoas impacientes, não sabemos esperar as coisas, queremos dar nosso jeito, da nossa maneira, a hora que queremos, da forma que queremos. E aí então, muitas vezes nós queremos fazer o quê? Resolver do nosso jeito. E muitas vezes nós abrimos a porta para que o inimigo entre em nossas vidas e crie, ou nós mesmos desejamos que seja criado bezerros de ouro. O bezerro de ouro simboliza aquilo que se colocou no lugar de Deus. Nós vivemos num mundo onde nós aprendemos a sermos impacientes, a termos pressa para tudo. Tudo hoje é rápido. As informações, tudo hoje é muito rápido. E a gente é condicionado a fazer o quê? A não aprender a esperar. 40 dias para eles foram muito tempo. Eles queriam resolver, eles queriam algo que dessem a eles, sabe, aquilo que eles estavam querendo. E é engraçado, né, porque Deus demorou 450 anos para livrá-los. O tempo de Deus foi 450 anos para livrá-los ali. Deus estava trabalhando e agindo, e no agir de Deus,
Eles acharam que Deus não estava trabalhando. Esse é o nosso erro. Muitas vezes, quando Deus Ele está aparentemente quieto, porque a gente quer ficar, que Deus fique falando com a gente toda hora, e muitas vezes Deus está mandando, aquentai-vos e saber que eu sou Deus. E é para a gente ficar quieto enquanto Ele trabalha, enquanto Ele age. E aí o que acontece? Bate em nós a falta da paciência. A impaciência é fruto da carne, enquanto a paciência é fruto do Espírito. A pressa, como diz aí no mundo, é inimiga da perfeição. Tem aquele outro ditado que fala que o apressado ele come o alimento cru, porque não sabe esperar. E todas as vezes que nós não sabemos esperar, nós estamos providos da esperança, nós estamos desprovidos, dos comandos do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que eu e você agimos sem paciência, com pressa, nós então nos enchemos de nós mesmos e nos esvaziamos do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a pressa toma o lugar de Deus na minha e na tua vida. A falta de paciência, ela toma o lugar de Deus nas nossas vidas, e tudo que toma o lugar de Deus na minha vida, na tua vida, é uma idolatria. Então, a impaciência, a pressa, muitas vezes toma o lugar de Deus nas nossas vidas, e criamos bezerros de ouro e queremos que vá diante de nós e nos conduza. Nos conduza para tomarmos posse de uma promessa que é feita pelo próprio Deus. Olha que coisa sem direção, Eles estavam indo tomar posse do quê? Da terra que Deus prometeu, sem Deus. E muitas vezes queremos tomar posse da bênção de Deus também sem Deus, porque não temos paciência de esperar. E criamos o bezerro de ouro que tomou o lugar de Deus, assim como eles. A Bíblia ela fala, coloca o Gálatas 5, 22, que fala que a paciência ela é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Longanimidade é paciência. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Então nós temos que procurar o fruto do Espírito, para que nós não venhamos abrir brechas em nós, para que coisas como a pressa e a falta de paciência não nos conduza a uma situação onde nós venhamos a criar um bezerro, a criar uma solução, alguma coisa que tire a primazia de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos em situações aonde precisamos de uma resposta urgente, mas toda resposta, todo dom, ela vem do alto, toda dádiva ela vem de Deus, e nós temos que aprender a esperar em Deus e não deixar que o tempo nos influencie, para que nós não venhamos a perder o nosso propósito, para que nós não venhamos a cair no pecado, para que nós não venhamos de forma alguma trazer idolatria sobre as nossas vidas. A segunda coisa que eu disse é o coração duro, a teimosia. Olha só, eu vou ler o verso 4, a parte B, de Êxodo 32, e depois eu vou ler os versículos do 7 ao 9. Diz assim: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Agora o verso 7 até o 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, olha só o que Deus está falando, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido.
e depressa se desviou do caminho que ele tinha ordenado, e eles fizeram para si dizer jurisdição perante eles inclinaram, ofereceram sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que este povo é de dura serviço. Então Deus aqui, diante da dureza do coração daquele povo, diante da teimosia daquele povo, ele fala: olha Moisés, o teu povo, Deus nem estava mais tratando o povo de Israel como o povo dele. Estava falando: Moisés, é o teu povo, não é mais o meu povo não, porque o meu povo não cria imagem para adorar, o meu povo me adora, porque todo o povo tinha ouvido Deus falar. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Deus fala: não fará outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Está lá em Êxodo, capítulo 20, está lá em Deuteronômio, capítulo 5. Os 10 mandamentos, que o povo tinha ouvido e que Deus mandou Moisés subir, e o povo então, de forma deliberada, eles quiseram um outro Deus para eles. Eles sabiam que não era a vontade de Deus, e Deus falou: eu tenho visto o coração desse povo, é um povo de dura serviço. Eu já disse aqui, a palavra dura serviço significa que tem a ver com a coluna cervical, é uma coluna dura, é uma coluna que não se dobra a Deus. Quando Deus está falando: olha, esse povo é um povo de dura serviço, e você vai lá na raiz da palavra no hebraico, está dizendo: olha, esse povo é um povo teimoso. Esse é um povo que tem coração duro, é um povo que é irredutível, e ainda mais Deus fala assim: a palavra significa cabeça anca, obstinado, perverso, incrédulo e errante. Dura serviço significa tudo isso. Então nós, muitas vezes, com a nossa conduta, nós estamos caindo no pecado da idolatria. Todas as vezes que nós somos teimosos, obstinados, irredutíveis, cabeça louca, coração duro para ouvir o que Deus está falando, nós nos tornamos idólatras. Põe em 1 Samuel 15:23. Esse texto é um dos textos que mais assim me coloca medo, me traz temor. 1 Samuel 15:23. Vamos ler só a parte A. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, em outras traduções, a obstinação, outras traduções ainda falam: o coração duro é como iniquidade e idolatria. Todas as vezes que nós somos rebeldes aos mandamentos de Deus, às ordens do Senhor, todas as vezes que nós temos um coração duro para ouvir o que Deus Ele fala, quando somos incrédulos à Sua palavra, quando nós somos pessoas de coração duro para ouvir o que Deus está falando, nós estamos nos rebelando contra o Senhor, e todas as vezes que nos rebelamos contra Deus, nós nos colocamos em posição de feiticeiro. Deus olha para nós e fala: olha, você é um feiticeiro, porque é rebelde. A rebeldia é comparada com a feitiçaria. E a obstinação, a pessoa irredutível, teimoso, coração duro, cabeça oca, errante, perverso, incrédulo, é considerado como alguém que adora ídolos do lar. Idólatra. É igual idolatria. Então a idolatria tem a ver também com a questão da nossa conduta. Aquelas pessoas
Elas decidiram ser rebeldes ao Senhor, decidiram fazer o que elas querem, decidiram não ouvir a voz de Deus, a serem incrédulos, redutíveis, e por isso que elas criaram bezerros de ouro. E todas as vezes que eu, você, nós estamos sendo rebeldes a Deus, não acatamos a voz do Espírito, nós estamos sendo considerados feiticeiros e idólatras diante de Deus. Então a idolatria é terrível, porque eu disse, não é só a questão de você adorar um objeto, não, tem a ver também com a nossa conduta diante de Deus. Olha que Deus ele fala lá em Isaías 46:12. Eu vou ler aqui porque o nosso tempo já está se esgotando. Deus dizendo assim: ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Toda vez que eu sou um cabeça oca, que não ouço a voz de Deus, que sou teimoso, eu estou longe da justiça. Além de feiticeiro e idólatra, eu estou longe da justiça. É por isso que Deus virou para Moisés e falou: Moisés, é o teu povo, não é meu povo. Porque todas as vezes que agimos assim com Deus, nos afastamos de Deus e estamos dizendo para Deus: ó Deus, eu não sou nada teu. E Deus virou para Moisés: é o teu povo, deixa eu destruir o teu povo que você tirou do Egito. Porque Deus não quer que eu e você venhamos a agir desta forma, e todas as vezes que agimos desta forma, nós estamos longe da presença de Deus. Coloca Lucas 24:25. É o Senhor Jesus dizendo agora, Lucas 24:25. Jesus dizendo: eles disse, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus está dizendo: ó sem entendimento, ó cabeça oca, ó teimoso, você é tardio de coração, você que demora para entender o que Deus faz. Você que fica se dando, uma de migué para Deus, achando que Deus não está falando com você, achando que as coisas de Deus não é com você. Você que é incrédulo para aquilo que está sendo ministrado na tua vida, aquilo que os profetas que Deus levanta está ministrando. Jesus ele trata então desta forma, nos chama de pessoa cabeça oca, sem entendimento, de lerdinho. Jesus falou: ô seu lerdinho, acorda! Você que não acredita, você que fica vivendo uma vida de teimosia, acorda para ouvir, acorda para compreender. Então, todas as vezes que nós estamos assim, vivemos assim, nós estamos então nos afastando da justiça. Nós estamos sendo vistos como alguém que é da turma do outro lado diante de Deus. Vencida de Deus? Não. Idólatra de Deus? Não. E ainda tem gente que acredita, em feiticeiro bonzinho, chega lá, é tudo capeta, tudo encostido ali. E Deus ele fala que não tem negócio com essa turma. E muitas vezes a gente fica, por causa da dureza do nosso coração. O que Deus ele fala na sua palavra, que Deus ele adora, ele ama Deus, em outras palavras, ele se derrete diante daquele que tem um coração quebrantado. É muito tremendo esse texto, lá no Salmo 51, Salmo de Davi, é um salmo de arrependimento que ele faz depois do pecado. Quando você estuda o Salmo e chega nessa parte, onde fala que Deus, o sacrifício para Deus é um coração contrito, que Deus não rejeita o coração contrito, a palavra ali está
palavras, Deus ele não aguenta, ele se derrete, né, diante de um coração quebrantado, de um coração contrito. Nós precisamos ter um coração quebrantado, contrito diante de Deus e deixarmos a teimosia de lado. Temos que parar de ser cabeça oca em muitas coisas, tardio em muitas coisas. Temos que parar de ser nécios em muitas coisas, porque senão a nossa teimosia vai nos levar a uma situação aonde estaremos longe da justiça e estaremos sendo vistos diante dos olhos de Deus como alguém que Deus não nos chamou para ser. Deus te chamou para você ser um feiticeiro? Deus te chamou para ser um idólatra? Não, Deus não chamou nós para isso, não. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para que nós fôssemos luz e sal desta terra, e a teimosia é uma porta escancarada para que a idolatria entre na nossa vida. Então, o primeiro, né, que nós falamos é a falta de paciência, a pressa. A segunda é teimosia, coração duro, coração que não se arrepende, que não se quebranta, que quer fazer tudo o que pensa do jeito que quer, mas não é assim. E o terceiro que nós vemos nesse texto aqui é o sacerdócio. Um sacerdócio que não conhece a Deus, um sacerdócio que não tem intimidade com Deus, e um sacerdote que é covarde. Ah, não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque nós somos sacerdotes também. Você talvez não seja um sacerdote levantado para pastorear, mas você é sacerdote na tua casa, no teu lar. Vou ler Êxodo 2, Êxodo 32, do 2 ao 5, depois do 21 ao 24. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estavam às orelhas das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão vendo isto, olha só, esse verso 5 aqui, ele é tremendo. E Arão vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou e disse: amanhã será a festa do Senhor. Agora no verso 21 ao 24. E Moisés perguntou a Arão: o que fizeste a este povo, que sobre eles trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles lhe disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou do Egito. Então ele disse: quem tem ouro, arranque-o e derrama, e lancei no fogo, e saiu deste bezerro. Que coisa, né? O povo veio até Arão impaciente, o povo veio até Arão com o coração duro, e Arão, em vez de falar: peraí pessoal, não, vamos aguardar, tenham paciência, abra o teu coração, porque Deus nos tirou do Egito, e Deus mandou Moisés subir no monte, está falando com ele no monte, aguarda, vamos esperar, Deus vai depois liberar o seu servo e vai trazer as leis de Deus, vamos ficar aqui aguardando, não, o que ele fez? O povo está impaciente, o povo está obstinado, o coração duro, vou fazer o que o povo quer. Arão, constrói Deus para nós, você não é o sacerdote? Constrói aí um líder para nós. E Arão fez o quê? Me tragam aí o teu ouro que vocês têm aí, me traga aí, né, alguma coisa para eu construir. E a Bíblia fala que ele trabalhou no buril. Arão, ele pensou, ele fez com detalhes. Aí depois, quando ele foi questionado, ele falou: ah, eu joguei no fogo, saiu, nasceu. Mentira. Um sacerdócio acovardado não é um sacerdócio que sabe apacentar.
não tem intimidade com Deus, se amedronta diante das circunstâncias e se torna um mentiroso. Não mentiu, eu joguei ele, ele saiu, mentira, ele trabalhou, ou seja, ele esculpiu, ele fez os detalhes, tudo bonitinho lá, para agradar, para tentar aplacar o erro que estava sobre ali do povo. E nós, como sacerdotes de lá, o homem é o sacerdote da casa, nós temos que aprender a saber, então, administrar o lar, a família, não deixar que a impaciência, a dureza do coração venha criar nossos deuses dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. A mulher que não tem um homem, na presença do Senhor, como adjutora, ela tem que aprender a ser a mulher que a Bíblia declara, que é a companheira, que tem o seu valor, que excede aos zumbis, e ela ficar para a família e ser uma voz de falar: não, peraí, Deus não deseja desse jeito, vamos fazer de outro jeito, ali, porque quando nós não tomamos a nossa posição de sacerdotes, nós estamos nos acovardando, e quando a gente se acovarda, então nós damos lugar para o inimigo. E Arão falou assim: saiu o bezerro, e o povo ficou feliz, aparentemente as coisas acalmaram. O que ele fez? Construiu um altar de adoração para aquele bezerro. Foi Arão que construiu, não foi o povo, foi Arão. Deus está dizendo aqui, verso 5, e veio para Arão isto, e edificou um altar diante dele, e apregou, e disse: amanhã será a festa do Senhor. Como é que pode você construir uma coisa demoníaca e colocar aquela coisa demoníaca como se fosse Deus, e falar para o povo: amanhã a gente vai adorar a Deus? Ele criou um sincretismo, ele fundiu o que era errado com as coisas de Deus. Quando o sacerdote ele não tem intimidade de Deus, não tem conhecimento das coisas de Deus, ele vai colocando coisas do mundo, vai colocando coisas erradas, vai colocando coisas do diabo dentro da igreja, dentro da sua casa, constrói um altar e fala: olha, isso aqui é de Deus. Pessoal, amanhã vai ter festa ao Senhor. E a Bíblia diz que no outro dia a turma foi lá, a turma sacrificou, a turma comeu, a turma bebeu, a turma deu glória a Deus, e Jesus não estava ali. Quem estava ali? A turma do outro lado. Porque quando o sacerdote é covarde, ele mente, ele não sabe, porque não tem comunhão com Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece as leis de Deus, e faz o que os outros querem. E quando Moisés virou para Arão e falou: Arão, o que aconteceu? Arão vira para Moisés e fala assim, deixa eu ver aqui, verso 22. Põe para mim Êxodo 32, 22, para a gente ler junto. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Põe a culpa na coisa. Esse povo aí é tudo malvado, é tudo povo capetado, mas não quer ver. Pois a culpa do povo. Então, quando o sacerdote, quando aquele que é levantado para ser o médico de Deus, entre Deus e os homens, aquele que é levantado para ensinar, para levar os caminhos do Senhor,
ele, né, não faz o seu papel, o seu propósito, ele não leva, ele constrói altares, ele constrói ídolos, e ele diz que é do Senhor e não é nada de Deus, e quando a coisa vai errada, ele põe a culpa em quem? O povo, na turma. O povo, você sabe que é mal mesmo, esse povo aí não tem jeito, não é tudo gente mal, tudo não sei o que lá. Tudo errado. Não é assim. Então nós, como sacerdotes de casa, do lar, não podemos deixar que brechas entrem e construamos altares, construamos ídolos, que agreguemos coisas que não é de Deus e falamos, não é de Deus, não é de Deus não. Por isso que a Bíblia, ela fala, né, que nós temos que aprender a manejar bem a palavra de Deus, temos que ser aprovados, devemos saber responder com mansidão aquilo quando nós somos confrontados acerca da nossa fé. A Bíblia diz que nós somos um sacerdócio real. Então, quando fala sobre o sacerdócio acovardado, tem a ver com todos nós. Sobre a mim pesa de uma forma como pastor de igreja, sobre a apóstola Elisa, o pastor José, de pastorear o rebanho, mas pesa sobre mim, sempre também como chefe de família, assim como vocês também, nos seus lares, assim como vocês, né, como homem e mulher de Deus, de estarmos tomando cuidado para que nenhum tipo de coisa se torne um motivo de adoração errada. Esses dias eu estava brincando com a Letícia, eu dei risada, mas depois eu falei, filha, é uma coisa muito séria. Eu estava falando, né, que estavam as criancinhas lá em cima, e uma criancinha falou assim: eu posso rezar uma Ave Maria? Então eu falei assim: filha, você tem que ensinar, né, que aqui nós oramos ao Pai, oramos por Jesus. Falar para a criança: olha, fala com o Papai do Céu, ensina que deve falar com o Papai do Céu. Por quê? Porque se só as crianças ouvem, o que vai acontecer? A criança vai aprender e daqui a pouco está todo mundo lá fazendo a novena. E aprendeu onde? Na igreja. Que igreja? Na igreja batista lá, né? Os irmãos lá, a pessoa daqui a pouco lá: ô pai, vamos fazer aqui uma novena, não sei o que lá. Aí eu vou tomar uma mão, você aprendeu, vai castigo lá na igreja. Aí que tem o irmão para avisar: vou ensinar para a turma. Por quê? Porque tem que ser ensinado desde pequenininho, o pequenininho tem que aprender, a gente tem que aprender a saber falar: não, olha, não está certo, não é assim, não é da vontade de Deus, Deus não gosta desse tipo de coisa, vamos fazer assim. É assim que o Senhor ensina, é assim que está na palavra, desde o pequenininho até a mais avançada em dia. E nós temos que ser esses obreiros que devem ser apresentar a Deus aprovados. O que estamos esperando para apresentar diante de Deus aprovados? Nada. Nós temos que aprender a manejar bem a palavra da verdade, não se envergonhar do Evangelho, estarmos aptos para responder quando formos questionados a respeito da nossa fé. Nós temos que aprender, senão daqui a pouco nós estamos fazendo o quê? Abrindo espaço para que outras coisas que não são de Deus se infiltrem em nosso meio, e infelizmente dentro do meio evangélico. Quanta coisa maluca que você não tem visto. E aí você se pergunta: meu Deus, isso é de Deus? Tanta coisa esquisita, estranha, e pior, que não tem respaldo bíblico. Porque uma coisa é eu não entender, eu não saber um trabalhar de Deus, um agir de Deus. É porque eu tenho ignorância nessa parte, mas tudo que Deus ele faz está em sua palavra. Por isso que eu prego muito, enquanto ministro, trazer a base bíblica mostrada dentro da palavra de Deus, para que não seja a minha palavra, mas sim seja a palavra do Eterno.
O pastor Walter sempre ensinou a verdade na boca do homem quando ele prega a palavra. Quando o homem prega a palavra, falando da palavra de Deus, a verdade na boca do homem. E você e eu somos sacerdotes para esse mundo também. Somos sacerdotes para aqueles que não conhecem a Cristo. E temos que falar do amor de Cristo, temos que falar das coisas de Cristo. E não podemos unir o impuro dizendo que é puro, não. O impuro sempre será impuro, o que é puro sempre será puro, o profano sempre será profano, o santo sempre será santo. Deus não muda, a sua palavra não muda, as suas leis não mudam, os seus princípios não mudam, e temos que andar e viver de acordo com os princípios de Deus, nos relacionando com Deus cada vez mais, para aprendermos a respeito de Deus, se achegar diante de Deus, para recebermos graça e transmitir graça. Arão não fez isso. Arão simplesmente falou: tragam aqui que vocês têm, vamos aqui ver o que dá. E ele falou: não saiu. Mentira, não saiu não, foi você que construiu, foi você que fez, você fez o altar, e você que apregou, falou para o povo: ó, amanhã vai ter culto, amanhã nós vamos adorar a Deus aqui com o bezerro aqui. Ele falou isso. Mas um sacerdote covarde, quando é questionado, ele não leva a culpa para si, leva a culpa para terceiros. Não podemos fazer isso, porque senão nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos deixando o profano, deixando aquilo que não é de Deus, deixando aquilo que nasce da maldade do nosso coração tomar o lugar de Deus. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes será que eu idolatrei alguma vez? Será que alguma vez eu deixei alguma coisa tomar o lugar de Deus, a primazia de Deus na minha vida? Quantas vezes a minha falta de paciência, a minha teimosia, quantas vezes o meu coração duro me afastou da presença de Deus e me fiz abomináveis aos olhos do Senhor? Isso é uma coisa para a gente refletir. Não é porque você e eu nos ajoelhamos diante de imagens, significa que nós, de alguma forma, talvez não tenhamos cometido um pecado de idolatria diante de Deus, porque idolatria diante de Deus, sabe como Deus vê isso? Como adultério. Você olha os profetas falando, o meu povo está adulterando contra mim, porque está adorando outros deuses, outros amores. Então, todas as vezes que eu cometo esse pecado, todas as vezes que eu coloco alguém à frente de Deus, alguma coisa diante de Deus, eu estou adulterando. Eu estou traindo o meu Senhor. Estou traindo aquele que morreu por mim. E não podemos trair o nosso Senhor. Não podemos deixar que coisas que nascem de dentro de nós, que atitudes nossas, comportamentos nossos, nos afaste da presença de Deus. Esta é uma noite para nós refletirmos, é uma noite para nós pensarmos: meu Deus, será que eu estou vivendo assim? Será que estou praticando isso? Será que já pratiquei isso? Pedimos ao Senhor misericórdia para que Ele nos abençoe. Eu quero terminar lendo Hebreus 4:16. A Lu vai colocar aqui, nós vamos ler Hebreus 4:16 para terminar. Olha aqui, eu peço que os irmãos olhem aqui, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse é o tempo, esse é o momento de acharmos a graça, alcançarmos misericórdias, de sermos ajudados pelo Espírito do Senhor. Porque todos nós, irmãos, nós pecamos, todos nós erramos, e todos nós, de
já estivemos dentro deste cenário. Quantas vezes não fomos teimosos? Quem aqui nunca foi teimoso? Impaciente. Quem aqui nunca foi, coração duro, incrédulo com as coisas de Deus? Quem aqui nunca, por causa de um pecado, de uma coisa, de uma situação, não deixou a lei de Deus de lado para fazer aquilo, para praticar aquilo? Talvez o estado pior aqui não foi até obstinado, rebelde, a ponto, de se tornar, de ser visto como um idólatra diante de Deus. Porque muitas vezes, quando nós estamos no pecado, nos tornamos obstinados àquela coisa, obstinados numa circunstância, numa pessoa, sabe? De alguma forma, sabemos que está errado, mas não, eu quero, e Deus falando, não, e você, não, mas eu quero, não estou nem aí, eu vou. Obstinação. Muitas vezes a gente foi obstinado. E quantas vezes nós também não fomos covardes? Aonde algo que não é de Deus, e a gente calou a boca para falar: peraí, não está certo, está errado, não pode. Então nós precisamos, nesse momento, chegar diante do Senhor e colocar as nossas vidas no altar de Deus, porque é tempo de graça, é tempo de misericórdia, é tempo de restauração, é tempo de milagre, é tempo de provisões da parte de Deus, é tempo de nos achegarmos mais a Deus, é tempo de alegrarmos o coração de Deus. É um tempo onde o Senhor deseja que eu e você nos apertemos a ser mais quebrantados. É um tempo onde Deus deseja que eu e você venhamos ser mais conhecedores da Sua palavra, conhecedores de tudo aquilo que Deus Ele tem de bênção, de promessa. É tempo de conhecimento, é tempo de crescimento, é tempo de edificação. E você e eu somos chamados a esta edificação. Você e eu somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que estamos aguardando a unção, a graça, a glória, a bondade, a misericórdia de Deus. Nós estamos aguardando Deus nos levar a lugares de promessa. Nós estamos aguardando Deus então nos chamar a marchar, para guerrear, para conquistar. Deus está nos chamando a nós, a nos levantarmos e sermos luz, e sermos sal, de sermos testemunhas vivas de quem Ele é, do que Ele gosta, do que Ele quer, do que Ele deseja, não só para nós, não só para dentro da nossa casa, nossa família, do nosso ambiente, da igreja, que nós fazemos parte desta família, mas para as pessoas que andam sobre este mundo errantes, pessoas que estão procurando Deus. E o diabo tem chegado, o diabo tem colocado na vida delas, empecilhos, e elas não têm conseguido chegar diante de Deus. Existem pessoas aí fora que estão clamando por Deus, mas coisas como vergonha, atrapalham elas virem. Deus está chamando pessoas, mas existem outros amores que estão seduzindo essas pessoas para que elas não possam chegar na presença de Deus. E você e eu somos os sacerdotes que Deus levanta e deseja que venhamos a ser então um canal de libertação, agentes libertadores do reino de Deus. Amém? E para isso nós precisamos cada vez mais estarmos com o Senhor e aprender com o Senhor. Que esta palavra não venha ser uma palavra dura, uma palavra que machuca, não. Que esta venha ser uma palavra que traz para as nossas vidas, uma sabedoria, um conhecimento, que seja uma palavra
que nos exorte e que nos impulsione cada vez mais a buscarmos a Deus. Porque embora estamos sujeitos a tantas coisas, mas nós, sabemos dizer não ao pecado, sabemos dizer não àquilo que é errado. O Senhor Jesus ele disse: quem é aqui que pode me convencer de pecado? E nós, como pequenos Cristo, nós temos que nos levantar e falar: não, eu não serei convencido, o pecado não vai me convencer, porque eu sei aquele a quem eu tenho servido, e a este eu amo, a este eu sirvo, e eu amo as suas leis, eu amo os seus mandamentos, e tudo aquilo que eu recebi, que não é de Deus, considero como nada para alcançar Cristo, assim como o apóstolo Paulo, ele fala e ele ensinou. Amém? Se coloca de pé agora, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Você e Deus, é você e Deus, é a sua vida com Deus, sabe? Deus nos ama com amor incondicional. O Senhor não nos lança fora da sua presença, não, pelo contrário, o Senhor nos chama para perto dele. E nesse momento Deus nos chama a mim e a você, nesse momento, a orar e buscar a sua face. E se tivermos alguma coisa, se tivermos algum pecado, algo em nós, pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, e Ele virá com socorro, Ele virá com a resposta, e você vai sair desta noite daqui fortalecido, porque Deus está trazendo na minha vida, na tua vida, sabe, uma unção de fortaleza, uma unção de restauração. Você vai sair daqui com graça, você vai sair daqui com unção, você vai sair daqui com a ajuda